Boa noite, Fábio, Gisele. Boa noite, Liane. Oi, Bia. Oi, Camila. Boa noite. Boa noite. Acho que dá pra, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Caetano? Boa noite. Tudo. Boa noite. Boa noite, Valéria, Itamar. Boa noite. Acho que é Dudinho. Bia, tudo bem, Bia? Tchau! Oi, tudo bem, Valéria? Oi, Kátia, boa noite. Paulinho, boa noite. Boa noite. Kátia, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Melhorou? Tá melhor. Oi, Luciano. Tudo bem, galera? Tudo bem, você? Bem aí também, graças a Deus. Tá bom. Rinaldo tá bem? Rinaldo tá aqui do lado. Um abraço pra ele. Tudo bem. Rinaldo. Oi, Reinaldo. Tudo jóia? Ele tá de máscara porque ele é resfriado, então tá com medo de ficar perto de mim. Tá certo. Oi, João. Bom que protege até a gente também. Ele falou isso, não. Vai que ele falou, eu vou passar para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, bem? Tudo bom? Tudo bom? É minha irmã, essa daí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. O evangelho de hoje é capítulo 16. Boa noite, Sim, pessoal. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite. Pergunta 811. Fala então, boa noite. Seu Toninho. Boa noite, Daniel. Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Oi, Ana, boa noite. Boa noite. Olha lá, o pessoal do centro. Oi. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Oi, Davi, seu Walter, boa noite. Oi, pessoal. Boa Boa noite. noite, Dona Isaura, Dona Ivani. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Oi, Andréia. Tudo Boa bem, noite a todos. Valéria? Tudo bem, Andréia? Tudo e vocês? Bem também. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Olá, boa noite. Oi, Márcia, boa noite. Boa noite, Júlia. Olá. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Oi pra turma. Tá bem, não fala? Fala, oi, boa noite. Boa noite, Daniel. Oi, boa noite, Bia. Boa noite, Toninho. Boa noite. Oi, Daniel. Tudo bem? Boa noite, Marta. Daniel. Oi. O Fujão se foi. Que coisa linda. Vem aqui. Vem aqui, tá levantando bem? Boa noite a todos que entraram agora. Raquel. Mariana. Meus irmãos, vamos começar a nossa reunião de hoje. Então, eu peço que todos, por favor, desliguem o microfone. Isso, todos desligando o microfone. Lembrando de deixar um copo de água para fluidificar durante a reunião. Então, vamos iniciar a reunião de hoje, agradecendo a Jesus por esse encontro, por estarmos todos aqui reunidos em seu nome, para estudar o seu Evangelho, né, com muita alegria no coração, por estarmos executando mais essa tarefa. E para dar início, então, à reunião de hoje, nós iremos começar com uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Boa noite, irmãos. Que alegria, né? Quando foi anunciado que nós estamos reunidos em nome do Senhor. Então, a bênção que o Espiritismo trouxe para nós nesse contexto atual de tanto desencontro. Então, no livro Palavras de Vida Eterna, a lição Legião. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, 9. Repetindo, né? A página é Legião. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Emmanuel comenta: oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é o meu nome,
disse ele, porque somos muitos. Inulidivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadiamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhes estraçalham a existência, e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e bombeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam os interesses de superfície. Emmanuel. Vejamos então, a maravilha dessa colocação. Legião, somos nós, Ainda carregamos conosco as imperfeições. Vejamos então também, o trabalho que Chico Xavier desempenhou, trazendo para nós essas colocações. É um trabalhador incansável, verdadeiro. E com essa página, iniciamos a nossa reunião abençoada com a prece e pedimos para o Walter proferir para nós. Meus irmãos, que Deus nos conceda a paz nessa noite abençoada. Iniciamos o Evangelho de Jesus dentro do nosso abençoado lar. Pai, em sua infinita bondade, misericórdia e justiça, estamos agradecidos por mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Agradecemos, Mestre, nosso pastor, nosso divino irmão, médico,
de todas as enfermidades, trazendo para nós, nas horas difíceis, um consolo para nós caminharmos. E assim, querido Mestre, estamos agradecidos por tudo de bom que nos é dado, através dos aparelhos eletrônicos, nós possamos comunicar com nossos irmãos do Evangelho da noite, e com nossos pensamentos unidos e agradecendo Jesus por esse tesouro que Ele nos trouxe para nós, e com nossos pensamentos voltados no Evangelho, e saciando esse alimento espiritual, esse grande banquete. Estou agradecido, Mestre querido, aos irmãos que nos ensina, que nos trouxe, através dessa abençoada doutrina, o esclarecimento, essa luz da verdade para a nossa caminhada, na certeza que as moradas do Pai, elas estão reservadas a todos aqueles que caminham honestamente, cumprindo os seus deveres no trabalho. E assim, também, vamos agradecer a Mãe Natureza, que nos dá tudo o que o nosso corpo físico necessita, conta a grandeza. E assim, o nosso pensamento elevado, adquirindo essa luz na nossa caminhada. Porque o Pai, com seu pensamento, criou tudo essas maravilhas do universo. E assim a doutrina espírita vem reforçar que o nosso pensamento equilibrado nos traz a paz, alegria e a saúde do corpo físico. Quantas belezas, Pai, que nós estamos recebendo através dos irmãos espiritual, que trabalha sempre com amor a nosso favor. E assim, querido Mestre Jesus, com a permissão dos bons espíritos, vamos dar por iniciada essas maravilhas, essas boas notícias da noite. Muita paz e alegria a todos. Obrigado, Jesus. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Item 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que, em vão, se procura resolver quando se considera apenas a vida atual. O que se apresenta é a seguinte: porque os homens não são igualmente ricos? Simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e provenientes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, se fosse feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver. Isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Se, portanto, supondo que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em algum lugar, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidade suficiente segundo as suas necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos, uma prova de sabedoria e da vontade de Deus,
ao dar ao homem o livre-arbítrio, diz que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passível e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva e por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres por quê? Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas em lugar de limitar a vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos, nem de leis santuárias, que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Muita paz a todos. A questão de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 9, Lei de Igualdade, dentro do item Desigualdades Sociais. Pergunta de número 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e ela alguma vez existiu? A resposta dos Espíritos: não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Kardec novamente pergunta: há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais disso? A resposta novamente dos Espíritos: eles são sistemáticos ou ambiciosos por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga principal, e não procureis quimeras. Essas são as questões para a noite de hoje. Podemos iniciar os comentários. Zé Roberto. Muita paz a todos. Então, a lição do Evangelho de hoje, do capítulo 16, né? Mais uma vez, não se pode servir a Deus. Então, uma orientação dessas, né? Que vem trazer esse esclarecimento sobre a desigualdade das riquezas, entendemos que seria para nós muito difícil nós termos esse entendimento se não fosse da espiritualidade superior. Senão nós não teríamos condições de ter
esse esclarecimento, essa lógica de pensamento, né, sobre essas desigualdades, né? E quando nós compreendemos essa orientação sobre desigualdade das riquezas, da forma como o Evangelho nos traz, né, que aqui, né, no caso, ele foi Kardec que trouxe a orientação para nós, isso daí nos conforta, seja qual for a nossa condição. Porque nós temos um grande problema, né? Aliás, um monte de problema, né? Segundo Emmanuel aí, nós temos uma legião de problemas, né? De imperfeições, que nós vamos ter que lutar e vencer tudo isso aí. Mas, dentro dessa questão, principalmente da riqueza, né? Vamos falar aqui da riqueza material, né? Se a gente tem a riqueza, a gente nunca fica sossegado, porque a gente tem medo de perder o que tem, né? Isso é uma grande verdade, a gente sente isso daí com todos, né? Fica numa aflição, que dá dó, dá pena do rico, né? O potencialmente rico, né? E ele pode perder uma existência inteira se ele não tiver um esclarecimento que tem esse daqui, que o Evangelho nos traz para nós. Ele pode perder a existência dele, né? O irmão José que fala, poderá contrair para eles débitos que levará existências para resolver o seu problema espiritual, né? Se a condição nossa é de uma condição de miserabilidade, a probabilidade de nós nos revoltarmos é grande, porque a gente não vai se conformar, né? Por que uns têm demais e outros não têm o necessário, né? Dentro desse esclarecimento aqui, nós vemos que é uma possibilidade da pessoa desenvolver, né, virtudes que vão acarretar para ele um patrimônio, uma riqueza muito maior do que a pessoa supõe, né? Então, desenvolver a resignação, a fé em Deus, né? E é comum a gente ver, por exemplo, né, os dois extremos, né? Então, o rico, preocupado, super preocupado, não sai na rua, às vezes, de medo, né? Tenso, constantemente irritado, nervoso. Isso é comum de nós vermos, né? E quando na periferia, às vezes, a gente vê pessoas lá que não têm nem o necessário para sua existência, sorrindo, cantando, agradecendo a Deus. Isso é comum de nós vermos, né? Chico já dizia isso, né? Que quando ele estava entrando numa fase de depressão aí, ele ia visitar a periferia, né? Emmanuel recomendava para que ele fosse visitar a periferia, e ele ia lá demoradamente, conversando com aquelas senhoras necessitadas de tudo, né? E voltava envergonhado. Então precisamos parar e refletir sobre essas condições, né? Agora, a lógica dessas desigualdades é que nos traz um alicerce para que a gente possa se sustentar na vida, seja qual for a nossa condição. Qual for a nossa condição, essa desigualdade, esse esclarecimento do Evangelho vem nos sustentar dentro das desigualdades, que nós possamos estar, né? E mais do que isso, né, vem nos esclarecer como que nós podemos aproveitar melhor a nossa existência, seja qual for a nossa condição, de desigual, de extremos dos desiguais, ou de equilíbrio do desigual, e seja qual for a nossa condição, o que nós podemos fazer com isso? Como é que nós podemos resolver esse problema, né? Se não é através da prática da caridade. Aí resume, né? Então a caridade resume todo o ensinamento de Jesus. Então nós poderíamos dizer assim, né? Com outras palavras, soluciona todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas, não vamos mais ter problema. Então precisamos começar a refletir sobre isso, precisamos sair desses conceitos nossos acadêmicos, vamos dizer assim, né? Não que eles sejam desprezados, não que sejam desprezáveis,
mas sairmos um pouquinho, começarmos a refletir sobre isso e levarmos esses conceitos para os meios acadêmicos, né? Para que a gente possa unir o Evangelho à ciência. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. A paz e a alegria de Jesus, né, esteja sempre com todos. Olha, irmãos, eu estava vendo aqui desse livro do Bacelli, Ao Alcance das Mãos. E tem uma mensagem aqui muito linda. Eu vou ler ela. É quase certo que o número de pessoas que não possuem o que tens seja infinitamente superior ao daqueles que não têm o que possuis. Está entre os que, em meio a tantos, podem se considerar mais bem aquinhoados. Se enxergas relativamente bem, levas vantagem sobre milhares de cegos em todo o mundo. Se te movimentas com certa desenvoltura, a tua situação ante milhares de paralíticos é de privilégio. Se pronuncias as palavras com clareza, comunica-te com mais facilidade que milhares que lutam com a prova da mudez. Será que te lembraste de agradecer o pão à mesa, a água pura, o leito aconchegante? Agradeceste o prodígio da luz elétrica em tua casa, os milagres da tecnologia que te traz mais conforto à vida? Agradeceste o acesso ao livro, ao remédio na farmácia, ao meio de transporte à tua disposição? É quase certo que, dirigindo-te a Deus, peças com veemência e agradeças com timidez. Observa as tuas mãos repletas de bênçãos, que são contas, e que hoje seja o teu dia de agradecer por elas. Então vamos ter em mente essa obrigação, vou dizer obrigação, de agradecer. Quando pensarmos que um problema está na nossa frente com muita dificuldade de ser superado, vamos começar com agradecimento. Agradecer a Deus por todas as outras coisas que conseguimos superar e que todos os outros benefícios que Ele nos atende. Que isso já vai nos ajudar a nos acalmarmos, para conseguirmos enxergar a solução desse nosso novo problema. E que Jesus nos ajude a enxergar e a conseguir superar todas as dificuldades e mais, que consigamos aprender na superação dessas dificuldades, aprender a lição que elas nos trazem e conseguir dessa forma nos melhorarmos. A lição da noite fala das desigualdades, das riquezas. Vou contar outra história que eu ouvi hoje, o Bacelli gravou acho que semana passada, do livro Nossos Momentos com Chico Xavier, Oswaldo Godoy Bueno, contando sobre a viagem à Foz do Iguaçu, que o Chico foi convidado a inaugurar um centro lá. E eles partiram de carro, de São Paulo, e pararam em Ponta Grossa para pernoitar, por conta da distância da viagem. Pararam lá, se informaram sobre um hotel, foram, enquanto todos se instalavam, ele convidou os homens que deixassem as mulheres lá, arrumando as coisas, e convidou eles para caminharem à noite pelo centro da cidade. Oswaldo diz que o Chico fez a comparação entre Ponta Grossa e Londrina sobre o desenvolvimento dessas duas cidades, como começaram os fundadores, e passando em frente de algumas casas, o Chico falou: olha, essas casas foram construídas por fulano e ciclano. Olha a mediunidade do Chico saber tudo isso daí, simplesmente num passeio. Quanto proveito. Voltaram para o hotel, dormiram. No outro dia de manhã, antes de saírem, ele pediu para o Oswaldo que acompanhassem as mulheres numa volta na cidade, para que elas conhecessem. E ele também foi de a pé para o centro. E os outros ficaram carregando o carro com as malas, para que
seguissem viagem dali a pouco. O dono do hotel não deixou eles saírem até que o Chico voltasse. E de manhã o movimento já era grande em frente do hotel. Os jornalistas ficaram sabendo e os curiosos e foram ver o Chico. E o Chico não estava. Na biblioteca, aliás, numa livraria lá no centro da cidade, o Chico conheceu uma senhora. E essa senhora quis que ele visitasse uma casa, uma instituição, que ela, junto com mais ou menos 50 irmãs de caridade, chamava-se Sheila. E o Chico falou, vamos sim conhecer essa instituição, essa senhora e mais algumas poucas amigas. E ela falou, Chico, que gratidão, que prazer ter você aqui com a gente nesses momentos. Ao todo, nós somos em torno de 50 irmãs que aqui trabalham. E todas gostariam de ter sua presença, mas não vai ser possível hoje. Aí o Chico fala assim, mas a nossa irmã Sheila está presente e ela pede que coloquemos algumas jarras de água na mesa, que ela vai fluidificar e plasmar. As irmãs recebam o seu carinho através da água. E aquela água então ficou perfumada. Voltou para o hotel, conversou, se despediu lá do pessoal. O dono do hotel não quis receber nenhum tostão, que disse que era uma honra ter eles se hospedando ali e que na volta eles não deixassem de parar para pernoitar de novo no seu hotel. Seguiram viagem e esses irmãos espíritas ligaram para os outros irmãos das outras cidades por onde a estrada passava, avisando que o Chico ia passar. Falaram, o Chico está no carro tal, são 2, 3 carros ali que estão juntos, deu a descrição dos carros, e esses irmãos dirigiram-se até a beira da estrada, e quando o Chico passava, eles acenavam. E isso, uma cidade fez a ligação para outra, e disse que até Foz do Iguaçu, inúmeros irmãos que estavam lá esperando a passagem deles. E olha que curiosidade, em todos os postos de gasolina e restaurante que eles pararam, irmãos também estavam esperando. Pegavam a chave dos carros, enquanto eles comiam alguma coisa. Esses irmãos lavavam os carros e os abasteciam para que eles pudessem seguir viagem. Que maravilhoso, né? Chegaram em Foz do Iguaçu, fizeram lá a inauguração do centro e foram conhecer o Paraguai. E o Chico queria conhecer o cassino. E aí Oswaldo diz que entraram então no cassino, visitando naquele passeio, e o Chico quis dar uma contribuição, colocou uma moeda lá na máquina, puxou a alavanca, e aí ele diz, talvez os espíritos quiseram nos agraciar e fizeram uma brincadeira. Quando o Chico puxou a alavanca, um monte de moeda saiu da máquina. E aí o Chico, meu Deus, precisamos guardar essas moedas de volta nas máquinas. Vocês me ajudem porque esse dinheiro não é nosso. E eu não quero isso para mim. Aí eu já estava pensando, puxa vida. Já pensou, a gente vai no cassino com o único desejo de ganhar essas moedas, né? E o Chico então quis devolver. E ainda pediu ajuda dos irmãos, dizendo que se eu tentar colocar de volta, vai cair mais. Sabendo disso, se fosse outro, se eu tivesse junto, ai, né? Bom, devolveram as moedas e assim voltaram para casa. E ele ainda conta mais outra coisa, que quando eles estavam voltando, um dos carros deu pane. E eles falaram, Chico, você vai na frente porque tem compromisso em Uberaba, precisa chegar logo, e a gente fica, a outra parte fica, para de repente levar o carro até guinchado. E o Chico pegou a chave do carro e falou assim, não, Oswaldo, vai você dirigindo e a gente não precisa mais fazer parada, vamos seguir direto. A gente já se despede aqui, chegando em São Paulo, na casa do Galdo, você nem para, já leva o carro para a casa
do nosso irmão, que é o dono do carro. E assim foi. O carro chegou até São Paulo, colocaram na garagem, no outro dia de manhã foram tentar tirar ele para levar para o mecânico, o carro já não pegava mais. E quando o mecânico chegou lá para ver a situação do carro, ele falou, mas esse carro não pode ter dirigido assim. Não tinha como. Então, olha, outra lição, o outro fato do Chico, né? Deu aquela abençoadinha na chave e conseguiram voltar todos juntos. Mas o que mais me marcou nessa lição foi saber dos irmãos que se prontificaram em ir até a estrada simplesmente para acenar para a passagem do Chico. E os que abasteceram o carro, que ajudaram aí nas contas. E a gente vê que tudo tem solução no nosso mundo. Talvez toda essa correria que a gente está passando, essa dificuldade da saúde, não sabemos o que tem por trás disso, quais as verdadeiras intenções de tudo que nos acontece, mas sabemos que se agirmos com esse respeito, com esse amor que o Cristo nos recomenda, amando-nos, nos respeitando, nos querendo bem, vamos conseguir superar tudo o que nos for apresentado. E por mais que pareça não ter solução imediata, o amor sempre vence. Então, queridos irmãos, que coloquemos nas nossas orações, porque as nossas orações têm um poder muito grande. Peçamos a intercessão de Jesus, a sua orientação para todos os nossos governantes, para todos os dirigentes políticos de todos os países, para que consigamos agir em conformidade com o Evangelho. E mesmo nós, não sendo dirigente de nada, só da nossa vida, lembremos também dessas lições e que praticamos a lei de Deus em todos os momentos do nosso dia, para que assim consigamos sentir a presença e a paz de Jesus nos corações. Muita paz a todos. Boa noite, queridos irmãos, muita paz a todos. É muita alegria nos reunirmos novamente em torno do Evangelho. Hoje, vários irmãos, são dezenas de pessoas linkadas nesses momentos, falando em Cristo, falando em Jesus, falando em Evangelho, enfim, falando de paz, falando de fraternidade, de caridade, tão necessárias nesse momento. Aliás, em todos os momentos de nossa vida, né? Então, que possamos aprender mais com as lições da noite, com as vibrações que recebemos em nossos lares, que podemos nos compenetrar dentro do Evangelho, para que possamos carregar isso, todas essas lições, todas essas vibrações para o nosso cotidiano, servindo de escudo em tudo aquilo que ouvimos e, segundo Paulo, devemos ouvir tudo e reter o que é do bem. Então, que consigamos realmente filtrar tudo isso pelo conhecimento e essa emanação que o Evangelho nos traz através do Espiritismo, que a cada dia mais possamos colocar nessa prática, porque somente uma doutrina como o Espiritismo consegue trazer diante de nós uma lógica, uma inteligência cabível dentro do nosso entendimento, como a lição da noite, em que Kardec, o mestre Kardec, por que não assim dizer, ele nos ensina o porquê que existem as diferenças das fortunas. Então, numa lógica contida dentro da lição, nós podemos enaltecer que se todos tivéssemos o mesmo nível de fortuna, né, vamos dizer assim, não existiria o progresso, não existiria aquilo que a humanidade é tida como essência da nossa existência, que é o trabalho honrado, que é o progresso honrado pelo trabalho. Então, se todos nós fôssemos iguais, onde estaria essa evolução, essa liberdade evolutiva que temos na diferença de cada um?
como nós vemos no Livro dos Espíritos, que mais uma vez nos traz uma resposta magnífica a respeito dessa questão, quando ele fala que homens que creem aí o remédio aos males da sociedade, que pensais a respeito? Que pensa dos homens que creem que se todo mundo tivesse a mesma condição, né, estaria resolvido os males da sociedade? E olhemos a resposta que é dada numa situação inteligente e lógica. Ele fala que são sistemáticos ou ambiciosos por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seriam logo desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. O que são quimeras? São devaneios, são sonhos, são fantasias, né? E, na realidade, se todo mundo fosse igual, que viveríamos felizes. Ora, isso é totalmente inconcebível. E totalmente inconcebível dentro da lei da sociedade nossa, em matéria de que seria se todo mundo fosse, nós viveríamos do quê? Como teríamos emprego se não houvesse as empresas ou as pessoas que geram os empregos? Como seria o comércio, como seriam os governos, como seriam as sociedades, se não tivéssemos níveis diferentes de entendimento? Porque quando nós falamos de entendimento, nós pensamos em fortuna apenas no monetário, mas não é isso. Se não tivéssemos inteligências diferentes para cada uma das razões e cada uma dos contextos da nossa necessidade social, nós não teríamos a evolução de forma alguma. Agora, dessa mesma forma, Kardec também nos ensina e nos coloca que onde estaria a justiça de cada um de nós, temos um nível diferente dentro dessa fortuna, dentro desses atributos que recebemos em cada uma das nossas encarnações. Se não fosse a reencarnação, nada disso seria possível. Então, ora rico hoje, ora inteligente hoje, ora idiota amanhã, ora, sei lá. Então, cada um de nós temos a necessidade de aprendizado em cada uma das nossas reencarnações e recebemos o galardão de merecimento e necessidade. Isso é muito difícil de entender. Nós estamos ainda num padrão de inteligência, a nossa sociedade está ainda num padrão de raciocínio, todos nós, que não conseguimos conter parece que Deus castiga alguém, ou parece que os desígnios da divindade são diferentes para um e outro. E Deus nunca fez isso. Deus, ele ama todos iguais. O amor dele é diferente do amor que nós entendemos. Então, enquanto nós não entendemos o que é realmente o amor de Deus, nós vamos continuar pecando diante das suas leis. Eu também, a princípio, leio uma página que eu acho maravilhosa, né? A respeito, quando ele fala da legião. Como ele disse, né? Legião somos nós. E, na realidade, existe hoje na face da Terra, todos nós, né? Existem mais pessoas que são voltadas para o negativismo do que aquelas que têm a compreensão sólida e firme das leis de Deus. Então, podemos imaginar podemos citar Chico, como sempre, Irmã Dulce, como sempre, Madre Teresa, como sempre, Gandhi e tantos outros, né, ícones da nossa sociedade, da nossa humanidade. Porém, há tantos outros anônimos que fazem com que a caridade, ainda que não totalmente plena dentro de suas vidas, mas as fazem de forma anônima, separado, atendem as pessoas de forma totalmente diferente daquela que às vezes o meu entendimento não consegue fazer. Eu imagino da seguinte forma, né? Primeiro, nós estamos numa carreira evolutiva que não fazemos nada, não queremos saber de nada, e para nós é bom, tudo tal.
Aí nós começamos a compreender as leis de Deus, então nós começamos a ser caridosos gradualmente. E chegamos ao ponto de termos esses ícones que eu falei, que infelizmente, ou pela necessidade do padrão devolucional do nosso planeta, ainda são poucos, muito poucos. E ainda lembrei da frase, né, do primeiro-ministro Winston Churchill, que foi da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, em que ele fez uma frase que não tem nada a ver com o Espiritismo e o Evangelho, mas é uma frase significativa. Ele falava assim, que nunca tão poucos fizeram tanto por tantos. Então, nunca tão poucos emissários divinos fazem tanto por tantos como nós, né? Então, por exemplo, seguimos o exemplo do Chico, que o mais contou as histórias dele, né? Então, ele serve de ponto de referência e no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que, a princípio, né, as pessoas, os gênios, né, lançam a semente do conhecimento, a semente da transformação, e depois nós vamos atrás. Então precisamos realmente desses tão poucos que fazem muito por todos nós, que possamos compreender a graça que temos do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, e que temos a bagagem, né, de todo esse tempo aí, que nós possamos colocar em prática a todo momento aquilo que recebemos tão maravilhosamente dos nossos irmãos que aqui vêm na missão de nos guiar pelo caminho do bem, da verdade, o caminho de Jesus. Que Ele nos abençoe e muita paz a todos. Muita paz a todos, queridos irmãos. Tem uma passagem de Jesus que é muito... acho que todas as passagens de Jesus são muito interessantes, né? Uma passagem de Jesus me vem à mente, que é aquela do jovem rico, quando ele chega a Jesus e pergunta, mestre, né, ele diz assim, mestre, o que eu preciso fazer? Bom, primeiro ele chama Jesus de bom, né? Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus diz a ele, bom somente o Pai que está no céu, né? E Jesus diz a ele assim, bom, você deve honrar vosso pai e vossa mãe, não matar, não cometer adultérios. Então Jesus fala, né, sobre os 10 mandamentos. E o jovem rico diz assim, Senhor, desde a minha juventude eu tenho me esforçado em cumprir os mandamentos da lei. Mas o que mais me falta? Jesus diz assim, bom, se queres mesmo um tesouro nos céus, então vai e vende todos os seus bens, distribui tudo aos pobres, necessitados. Venha e me siga. Então, ele relata o Evangelho que aquele jovem, ele se assusta e ele se afasta de Jesus entristecido. Então, dá para a gente tirar muitas conclusões daquela passagem. Muitas conclusões. Então, aquele jovem rico, ele demonstrou perante Jesus um grau de moral elevada. Ele demonstrou, né, um grau intelectual elevado, porque ele estava conseguindo administrar bens, administrar os bens de uma maneira justa, sem prejudicar ninguém. Então ele tinha várias qualidades nele, vários talentos desenvolvidos nele. Só que aí está um desafio das inteligências, porque quando se alcança um grau intelectual tão elevado, é natural que todo homem de intelecto elevado ele vai reencarnar, ele vai prosperar financeiramente. E de repente chega um momento na evolução em que ele se vê nesse ponto do jovem rico, em que ele realmente precisa
dar um novo rumo para as riquezas que ele amontoa, para a própria inteligência que ele amontoa. Um exemplo disso é o governador de Nosso Lar. Está escrito em Nosso Lar que o governador estava atuando neste cargo há 120 anos. E os jovens lá que explicavam para André Luiz disseram o seguinte: ele governa há 120 anos. E ele governa com espírito de sacrifício. Ele sacrifica as horas de sono dele em benefício da comunidade. Então veja o grau de responsabilidade do homem rico. Não do homem que tem posses financeiras, do homem que tem a capacidade de produzir riqueza, de comandar grandes empresas, de comandar forças políticas. Há 120 anos, o governador de Nosso Lar administra com absoluta competência, mas os jovens dizem, ele sacrifica o sono dele, ele dorme pouquíssimo, e ele não participa de festas ou eventos em Nosso Lar, porque a glória dele é o trabalho perene. A glória do administrador de Nosso Lar é a glória perene. Já na terra, a glória do homem que junta a fortuna, o que junta a capacidade da fortuna, a capacidade de produzir dinheiro, riqueza, quase sempre ele quer construir um belo trono, se assentar no trono e, se possível, jogar uma coroa de ouro na cabeça. E a proposta dessa postura é como nos é mostrado o governador de Nosso Lar: trabalhar ainda mais, multiplicar os conhecimentos para que a riqueza da inteligência ou do dinheiro propicie o bem-estar geral, né? Então, um grande compromisso que nós vamos vendo. E Nosso Lar, com certeza, a gente observa a postura do governador, porque lá a gente vê que tem uma postura muito linha firme, né? Muito correto, muito focado nos objetivos, com bases no progresso evolutivo. O que determina realmente a moral, né, a coroa que é a moral. Por que a inteligência precisa da moral? Porque, segundo nos diz, Chico Xavier disse a muitos amigos dele, que existem mundos que o grau evolutivo é absurdo, é muito grande. Nós não temos condição de imaginar. Que o grau evolutivo de inteligência, o grau de conquista tecnológica é inimaginável para nós. Só que esses mundos, a moral deles é atrasada. Olha que coisa, como o intelecto dá um avanço tão grande e o moral não. Ao ponto que o Chico dizia que são planetas que eles viajam, conseguem atravessar as galáxias, né? Atravessar os multiversos. Veja de onde eles vêm com sua tecnologia. A ponto que o Chico diz para nós que então existem mundos assim, de grande evolução tecnológica, inimaginável, mas moralmente atrasados. E graças a Deus, a Terra foi determinado para a Terra, nossa terrinha aqui, um objetivo diferente. Segundo Jesus disse, e segundo Chico Xavier nos disse, né, conforme o Espiritismo nos diz, que Deus determinou que a Terra passe para um estágio de regeneração, ou seja, que os habitantes daqui da Terra não vai ser permitido pender para o lado da falta de moral. Olha que bênção é essa. O determinismo divino para a Terra, os habitantes da Terra, é a moral trazida por Jesus. Isso é muito consolador para nós, né? E os homens, os espíritos ricos em capacidade moral, intelectual, mas acima de tudo moral, né? Estão reencarnando para assistir à humanidade, né? Então, muita paz a todos e Jesus abençoe. Muita paz a todos. Então, Kardec começa esse comentário da noite, que é de Kardec, dizendo que a riqueza ela não pode ser
igualmente dividida, porque não funcionaria, porque os homens são diferentes. Uns são mais inteligentes, outros menos. Uns são mais trabalhadores, outros menos. Uns são mais precavidos, né? Outros menos. E ele encerra falando que, independente, mesmo que essas pessoas façam mau uso dessa fortuna, dessa facilidade, dessa responsabilidade, depende do ponto de vista, não é com leis, não é com imposição que essa questão deverá ser resolvida. Veja, isso é um comentário de Kardec. Isso é um comentário de Kardec. E o Livro dos Espíritos é até mais incisivo em dizer que aqueles que não pensam assim são, na verdade, ambiciosos. São, na verdade, espíritos que querem, de alguma forma, forçosamente, certo? Se beneficiar. Através do quê? Através da imposição. Só que o espiritismo de Kardec, o espiritismo de Jesus, não é uma doutrina de imposição. Não é uma doutrina de forçar alguém a seguir por aqui ou seguir por ali. É uma doutrina de crescimento, de desenvolvimento moral. Nós, seres humanos, eu pelo menos, adoraria que muitas coisas fossem resolvidas à força, porque me indigna às vezes uma atitude de um, uma atitude de outro. Eu falo, não, isso tem que acabar. Só que esse não é o caminho de Jesus. Então, aqui Kardec ele fez um posicionamento praticamente político-econômico, né? Se a gente parar para pensar. E aí eu fico pensando assim hoje, Kardec vendo a nossa situação, o nosso momento, como espíritas eu estou falando. Chegassem para Kardec e perguntassem, Kardec, qual que é a sua ideologia? O que Kardec ia responder? Eu imagino que ele responderia, a minha ideologia é o amor. Aí eu, um espírito ignorante, ia perguntar para ele, mas então me explica como que eu chego nesse entendimento. Aí provavelmente ele ia me dizer que é respeitando. Respeito é a palavra. E eu ia continuar sem entender nada. Ia perguntar para ele, como assim respeito? Aí possivelmente ele falaria sobre liberdade. Que é exatamente o que ele disse aqui na lição. Liberdade. E eu vejo uma guerra constante acontecendo no nosso país. Não só no país, mas vamos nos ater aqui. Que é uma guerra de opiniões, é uma guerra de posições ou imposições. E nós, como religiosos, como seguidores de Cristo, só temos que ter uma posição, a dele. Então assim, vamos lá, pergunta para mim, ou para Kardec, vamos continuar com Kardec. Kardec, o que você acha da prevenção dessa doença? Eu não sei o que ele ia responder, pessoalmente. Provavelmente ele não respondesse nada, ele se abstesse. Mas com certeza ele ia afirmar o direito de liberdade das pessoas decidirem, cada um em si, intimamente. Eu quero me prevenir ou eu não quero me prevenir. Isso é uma decisão pessoal. Por que uma guerra em cima disso? Por que eu me incomodar se a pessoa pensa diferente de mim? O que você acha do tratamento precoce? Eu não sei o que ele ia responder pessoalmente.
se ele ia fazer ou não, mas eu tenho certeza que ele ia defender a liberdade de quem quisesse fazer. E quem não quisesse, não fazer. Intimamente, individualmente. E assim, prossegue. Tratamento não, vacina sim. Por que não pode ter os dois? Se é que tem que ter os dois. Mas o que não pode existir entre nós, espíritos, que nos intitulamos seguidores de Cristo, essa disputa, essa rixa, por causa de simples opiniões. A única coisa que a gente tem que defender é o que Kardec defendia: a liberdade. O entendimento de que cada um é cada um pensa como cada um pensa. Cada um tem as suas riquezas em virtudes, em entendimentos, as suas riquezas em experiências. E cabe a mim não me envolver individualmente. Se alguém me perguntar, não estou falando de Facebook, de rede social, mas se alguém me perguntar intimamente o que eu acho, eu posso me sentir até no direito de dizer. Mas sem levantar nenhuma bandeira que não seja de Cristo, que não seja da compreensão, a do respeito, a do amor, porque isso também é caridade. Tem uma passagem no Obras Póstumas, que a gente não sabe quem é, mas Kardec pergunta para o Espírito Verdade quem é, o que ele acha das ideias do senhor M. E a espiritualidade diz, o Espírito Verdade diz, são ideias utópicas. Não é por aí. Eu devo continuar amigo dele? Não é por aí. É a mesma coisa para nós. Eu não concordo com a ideia do meu amigo, é utópica a ideia dele, eu vou mudar ele? Não vou. O que eu faço? Se está me incomodando, eu me afasto. Mas brigar não. Discutir, debater, ficar com raiva, isso não pode ser. O Davi, ele comentou para o governador de Nosso Lar, eu li recentemente Nosso Lar, e tem um episódio da carne. E o governador, ele sentiu que era um momento de que as pessoas ali, os espíritos ali, por não haver mais necessidade da carne, eles deixam claro que no nosso plano há necessidade da carne na alimentação, mas no plano deles não há mais. E aí o que aconteceu? Havia aqueles que concordavam e havia aqueles que não concordavam. E começou a haver conflitos mentais, discórdia. Isso só atrapalhava. Porque da mesma forma, está escrito lá, que a prece nos conecta com o bem, os pensamentos menos favoráveis ao bem nos conectam aqueles espíritos que estão nessa mesma vibração. Está lá no nosso lar. Eu fico pensando, será que eu ia ficar brigando para ter carne ou eu ia ficar brigando para não ter carne? Onde será que eu estou nessa história? Então, a nossa maior responsabilidade, entendendo que Jesus e o Espiritismo pregam o desenvolvimento moral. A nossa grande responsabilidade como espíritas, como seguidores de Cristo, é darmos o bom exemplo. Não é difícil, lendo essas passagens, entender qual era o ponto de vista de Allan Kardec. Não é difícil. Mas, concordando eu ou não, não importa. Não importa o que eu penso intimamente.
A minha responsabilidade é respeito. Cada um tem seu tempo. Então essa é a grande riqueza do Espiritismo. Que nós possamos administrá-la bem. Muita paz a todos. Eu bem. Sim. Prezados irmãos, um abraço carinhoso em todos, aproveitando essa oportunidade, né? Com tanta agitação, nós podemos estar falando de Jesus, do seu Evangelho, e principalmente pelo Espiritismo. Então, nós precisamos nos situar nesse momento que estamos entrando no mundo de regeneração, saindo do estágio de expiação e prova para a regeneração. Há milênios, saindo de Capela e vindo para a Terra, percorrendo milênios no espaço, adaptando o nosso perispírito para a vibração da Terra. Tudo isso é uma bênção, né? Desde que a gente possa aceitar pacificamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que traz a religião, né, na sua plenitude, a elaboração do Evangelho, como sempre comentamos, né, foi quando Kardec começou a se desgastar fisicamente, não comunicou a ninguém, porque os espíritos estavam fazendo de tudo, né, para que isso não fosse possível. Então ele elaborou o Novo Testamento, né? Então ele sintetizou os capítulos, né, versículos dos evangelistas nesse volume. Colocou tudo aqui, resumido, né? E a capacidade de síntese é dos espíritos elevados, né? Então Jesus pegou Velho e Novo Testamento e amar a Deus e ao próximo. Nesses 2 mandamentos estão toda a lei e os profetas. Mas o capítulo de hoje, servir a Deus e a Mamon, Kardec coloca várias passagens, né, do Evangelho, do Novo Testamento, salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, tudo dele. Utilidade providencial da fortuna, desigualdade da riqueza dele. Então não tem que começar a avaliar, né? Depois as instruções dos espíritos, como elaborou, com que ideia, né? Ele teria que trazer para a humanidade essa colocação, né? E hoje a desigualdade das riquezas é dele, ele que escreveu, com aquela caneta, né, de pena assim. A gente lendo aqui, a gente pensa que ele estava digitando, né? Não. Então, a extensão e a colocação profunda, eu não estou conseguindo ainda imaginar a capacidade, né? Mesmo convivendo com o Chico, que foi ele, né? Como o Chico trabalhou, né? Vamos falar dos romances, encerrando com Paulo e Estevão, psicografando num porão do local de trabalho, uma gestação, né? 8 meses, 9 meses.
que trouxe esse monumento para a humanidade, né? Bem, são desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver quando se considera apenas a vida atual. A lógica sempre, né? Depois ele dá uma definição que não existe em nenhum tratado de economia. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Estão na Terra. Daí ele coloca, por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Os exemplos que nós temos dos nossos homens, né? Temos aqui da nossa cidade, né? Aqueles que se destacaram na liderança de indústrias, e cresceram, e geraram emprego para milhares de pessoas. Nossa, aqui. Por quê? Porque eles eram inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. A diferença que existe, né? Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo. Então, isso é bom para os economistas mesmo, né? Terem como base esse conhecimento. É de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele coloca uma mensagem de Pascal, a verdadeira propriedade. O homem não possui seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem um usufruto e não a posse real. Não se dá muita atenção, né, a essas colocações. O Espiritismo trouxe em todos os sentidos da nossa vida. Na mensagem de Emmanuel, né, Palavras de Vida Eterna, Legião, e perguntou-lhe, né, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. É o meu nome porque somos muitos. Eu fico pensando, né? Então Jesus perguntando para mim, qual é o seu nome? Tinha que dar essa resposta. Tinha que dar essa resposta, Legião. Porque eu estou carregando comigo muito mais imperfeição do que perfeição. Estou muito mais interessado nos interesses rasteiros do que nos interesses elevados. De trabalhar para mim do que trabalhar para o Cristo. Às vezes a gente dá uma escorregada e começa a trabalhar por Cristo, né? Mas logo já volta nas nossas atitudes, né? Então, qual é o teu nome? Legião. É o meu nome porque somos muitos, né? E recebendo por bênção esse momento de regeneração. Encarnados, que somos, né? E também os desencarnados, que estão próximos, vivendo essa mesma situação. Apenas fora do corpo físico, que é o que nós temos que nos preocupar. Do livro Hora de Transição, do irmão José, já é um livro do clube nosso, né? Já foi distribuído há algum tempo. Eu estava lendo aqui, que é muito bem explicado, né? No prefácio. Prefácio, né? Sim. Hora de transição. Na criação divina,
evidentemente, tudo se encontra em transição, rumo à perfeição infinita. Esse é o caminho. Nada nunca se faz tão perfeito quanto se pode fazer, porque nada pode igualar-se à perfeição do Criador. Não obstante, irresistivelmente, tudo avança para o centro da luz. Amor e sabedoria. A Terra, na atualidade, vem atravessando uma hora em que os processos evolutivos se aceleram. Estão percebendo isso, né? Não estão dando conta. E de tal forma vem se acelerando que se torna visível que, sobre ela, os espíritos encarnados estão vivenciando um momento histórico e decisivo. Meu Deus, vamos pensar nisso. Estamos vendo esse momento, espiritualmente, um momento histórico e decisivo para mim, para cada um de nós individualmente. Que é o mundo de regeneração. Eu ainda estou num mundo de expiação e prova. Meu nome é Legião, porque somos muitos em imperfeição. Trigo e joio, segundo a recomendação do mestre, cresceram juntos na gleba. Mas agora o momento, sem dúvida, é de separação. Chegou a hora. As instituições humanas, todas elas, imperceptivelmente, estão sofrendo com a aferição de valores a que tudo vem se submetendo e haverá de submeter ainda com mais frequência e maior rigor. As instituições humanas, começando o lar, família. Como que nós estamos nos reunindo, nos encontrando. Todas elas, imperceptivelmente, estão sofrendo com a aferição de valores a que tudo vem se submetendo. E haverá de submeter ainda com mais frequência e maior rigor. O lar, por exemplo, a família, como nós estamos considerando ela, esse patrimônio divino, que sem ela nós não caminhamos. Estamos dizendo aqui. Os nossos interesses, né? Como que nós nos direcionamos a ele, no relacionamento com as pessoas. Do velho mundo, dentro em pouco, não restará pedra sobre pedra. Preconceito e fanatismo tombarão ao pó. Nós ainda vivemos, né, no preconceito, né? Fanatismo. Não pensamos, não raciocinamos. Pensamentos retrógrados serão exilados. Novas concepções existenciais haverão de surgir. Mas para assimilar isso, precisa estar preparado. Né? A cultura se globalizará, derrubando fronteiras. A fé exigirá que a religião seja mais racional. Tem uma mensagem aqui, eu acho que é a 36, sobre a religião. Caos. Olha que expressão. No esquife
da ortodoxia, as religiões tradicionais se cadaverizam. Olha, eu li isso aqui, uma pontada, né? No esquife da ortodoxia, as religiões tradicionais se cadaverizam. Não tem mais como ficar. As religiões tradicionais, ortodoxas, impositivas, não aderiram à mensagem do Evangelho do Cristo. Depois, uma outra frase que entrou no meu coração: o idealismo escasseia nas almas. Eu vejo lá no lar espírita cristão, né? Ele existe hoje pelo idealismo do Evangelho, que conseguiu reunir as pessoas no mesmo ideal, de servir, sendo Jesus a luz. Vamos pensar nisso, né? O idealismo escasseia nas almas. O Cristo, no entanto, voltando com as suas palavras de vida eterna, sempre haverá de ser o mesmo, de ontem, de hoje e de amanhã. O médium que recebeu essa mensagem do irmão José, ele leva paulada o dia inteiro e todo dia, mas não desiste. Aprendeu com Chico Xavier, né? Este livro alinhava ideias sobre o fenômeno de transição em que a humanidade se prepara para dar um salto de qualidade nas sendas evolutivas. Todos nós esperamos que a Terra deixe de ser um orbe de provas e expiações, guindando-se à condição de mundo de regeneração. Por nós. Não vai ser por Deus, por Jesus, é por nós. Cremos, porém, que, embora os tempos sejam cegados, um longo caminho ainda necessitará ser percorrido para que os valores novos se consolidem. Cremos, porém, que, embora os tempos sejam chegados, chegou. Um longo caminho ainda necessitará ser percorrido para que os valores novos se consolidem. 2999. Nós estamos em 2021. Que o Cristo prossiga sendo o nosso norte. Que beleza, né? Aquele que haverá de nos guiar com segurança nesta hora delicada do processo evolutivo humano. Olha que expressão. Nessa hora delicada do processo evolutivo humano, a fim de que realmente o nosso sonho de mundo melhor se concretize e, uma vez mais, não passe de mero sonho. Irmão José. Uberaba, Minas Gerais, 9 de outubro de 2019. Livro do clube, acho que é o último. Faz assim, ó, não tem medo. Acho que é o último. Então, nós temos aqui Inácio Ferreira. Um novo mandamento vos dou. Antes da regeneração. Foi fácil, né? Antes de o orbe terrestre seguir com firmeza no caminho da regeneração que se espera para o presente milênio, velhos impérios deverão cair. Nossa, as guerras depois serão esquecidas. É o mundo de regeneração.
há 70 e poucos anos, né? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. 31 milhões de mortos. Só de um povo, 6 milhões. As guerras depois serão esquecidas. Esquecer como, né? Fronteiras geográficas serão retraçadas. As religiões dominantes haverão de renovar-se em seus princípios dogmáticos. Os templos religiosos estarão abertos a todas as manifestações de fé. A política banirá quaisquer interesses de ordem pessoal e partidária. Vai ser aquela, né, dos gregos, né? A arte de administrar o bem público. Nós estamos vendo política partidária, sabe? Também o vocabulário não ser, né? Ser mais respeitoso, né? Mas a política partidária é uma vergonha. As ditaduras deixarão de existir. Os ditadores hoje não querem largar o poder, né? Estão aí se eternizando. Os preconceitos de toda espécie serão superados. Olha que beleza. Que liberdade, né? As algemas do ódio, do rancor, da inveja. O extremismo não mais encontrará ensejo de se manifestar. O extremismo, esse fanatismo que nós estamos vendo aí, né? A fraternidade legítima fará tremular a sua bandeira em céu azulíneo. Nunca pensei que eu fosse ler uma colocação dessa, céu azulíneo. Quando a gente olha para o céu, né, sem nuvem, aquela maravilha, a fraternidade vai ser como esse céu, diz aqui o doutor Inácio. No relacionamento humano, o egoísmo conhecerá derrotas das quais não mais se recuperará. Olha que estágio que a gente vai chegar, né? A ambição desmedida catalogar-se-á como insanidade das mais graves, requisitando tratamento. A ambição desmedida, né? A cueca cheia de dinheiro, né? Aquela mala cheia de dinheiro, não vai existir mais. A ciência se colocará a serviço do espírito. A educação será a prioridade máxima de todos os povos. Em suma, Cristo unificará os corações. E então a Terra, finalmente, liberta da condição de planeta de provas e expiações, ainda ostentando no presente muitos traços de primitivismo, adentrará de vez, sem qualquer possibilidade de retrocesso, o áureo período da nova era. Inácio Ferreira, Uberaba, Minas, 21 de abril de 2020. Está conosco essa colocação nesse livro do clube. O novo mandamento vos. Prezados irmãos, muita paz, um abraço bem apertado em todo mundo. E até sempre. Jesus nos abençoe. Vamos pedir para Raquel proferir a prece para nós.
Querido Jesus, queremos agradecer pela oportunidade renovada de nos reunirmos nesse ambiente virtual do Lar Espírita Cristão para estudarmos o Teu Evangelho e as lições da doutrina espírita, que vem fortalecer a nossa fé, iluminar o nosso pensamento, tranquilizar os nossos corações, tornando-nos mais fortes, mais confiantes no futuro. Em Deus, nosso Pai, e em nós mesmos. Que esses estudos possam fazer aflorar o melhor de nós, tornando-nos sempre mais humildes, mais mansos, brandos de coração, amorosos e solidários. E que as vibrações das nossas reuniões possam ser reunidas pelos benfeitores da nossa casa e levados junto aos mais necessitados, nesse instante de tantas dores, de tantas necessidades no nosso mundo. E que possamos também, Jesus, nos dias tristes, receber de Ti a consolação necessária e que nos dias de alegria sejas o nosso convidado especial também para estar conosco. Por todas as bênçãos recebidas nesta noite, nós Te agradecemos e damos por encerrada a nossa reunião abençoada. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada por estarmos juntos mais uma vez. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada, gente. Todos. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, família. Boa noite, Jô. Boa noite, Lili. Boa noite a todos.